Oi, meus amigos, tudo bem? A nossa história de hoje tem como tema Traga minha capa. O nosso verso para decorar está no livro de Hebreus, capítulo 6, o versículo 10. Deus não é injusto para esquecer o trabalho que vocês fizeram e do amor que mostram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. A mensagem diz assim: quando ajudamos pessoas que servem a Deus, nós também os servimos. Esses aqui são os nossos aniversariantes. Que Papai do Céu abençoe você e toda a sua família. A nossa história de hoje, a gente vai continuar falando sobre as viagens de Paulo. Infelizmente, nesse episódio, Paulo foi preso. Quando Paulo era mais novo, ele havia maltratado cruelmente o povo que acreditavam em Jesus como Filho de Deus. Ele até ordenou que algumas pessoas fossem apedrejadas. Só que Deus tinha outros planos para Paulo e mudou a sua vida. E Paulo agora se tornou um dos defensores de Jesus. E nesse tempo, o imperador romano Nero era contra os cristãos. E muitos foram levados à morte porque adoravam a Jesus. E agora que Paulo não era um perseguidor dos cristãos, ele estava certo que ele também seria levado à morte. Um dia, ele estava pensando em seu amigo Timóteo, que era novo e ele considerava como filho. Da última vez que eles se viram, Timóteo se despediu de Paulo chorando. Timóteo, desde criança, havia aprendido sobre Jesus. E muitas vezes, Paulo estava em sua casa porque a sua família sempre o convidava. Aí, quando ele cresceu, frequentemente ele viajava com Paulo. E juntos, eles pregavam e encorajavam os cristãos. Paulo, coitado, havia sido lançado na prisão diversas vezes por pregar as boas novas. Só que dessa vez, ele tinha um pressentimento de que não sobreviveria. Tanto é porque nessa ocasião, ele já era idoso. A temperatura dentro da prisão estava se tornando cada vez mais fria porque o inverno estava se aproximando. E se o inverno não matasse, o imperador certamente o mataria. Coitadinho, estava condenado à morte. Sabe o que foi que ele fez? Ele pegou uma folha de pergaminho e uma pena. Aí, pensativamente, começou a escrever a última carta a Timóteo. Timóteo, meu amado filho. Constantemente me lembro de você em minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Para animar Timóteo, ele falou muitas coisas positivas. Na carta, ele relembrou a Timóteo que Jesus havia destruído a morte. E essa boa nova todos deveriam ouvir para que tivesse alegria. E na situação que Paulo estava, ele não se envergonhava de sofrer por ter compartilhado as boas novas. As boas novas de salvação, ele estava ansioso para contá-las a todos. Ali na prisão, Paulo se sentia muito solitário. Estando ali na prisão sem ninguém, parecia que todos na Ásia o haviam abandonado. E ele, quando foi julgado, ninguém o defendeu. E as poucas pessoas que o tinham encorajado significava muito para ele. Na carta, Paulo mencionou o nome de um amigo que o havia procurado em Roma para visitá-lo na prisão. Paulo também pediu a Timóteo que transmitisse suas saudações a diversas pessoas que o serviu e atenderam em suas necessidades pessoais. E no final da carta, ele pediu que Timóteo o visitasse e trouxesse a sua capa, porque na prisão fazia muito frio. Agora eu vou fazer uma comparação com vocês. Os pastores da sua igreja às vezes também se sentem muito solitários, sabia? Ele gasta seu tempo pensando nas necessidades dos outros. Eu sugiro que você e sua família, ou seu pequeno grupo, planejem uma visita ao seu pastor. O que você acha? Para essas pequenas atitudes, não precisa nada de valor. Um sorriso, um cartão depois do culto, até mesmo um copo de água darão alegria a seu pastor. O que você acha fazer isso da próxima vez que o ver? Depois que você fizer isso, me conte se você se sentiu bem, tá bom? No próximo sábado, eu vou fazer um cartãozinho para o meu pastor e quero ver a reação dele. Espero que vocês façam alguma coisa e depois eu quero ver o comentário aqui.
A nossa história de hoje terminou. O que você aprendeu com ela? Eu aprendi que nós devemos falar sobre Jesus sem medo, porque muitas pessoas não aceitam ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar de Deus para as pessoas porque elas não aceitam, mas mesmo assim a gente tem que falar. Outra coisa que eu aprendi também é que devemos ser bondosos com os nossos amigos e pastores e também os diáconos, os líderes da nossa igreja. Que Jesus o ajude a ser missionário na sua igreja, na sua escola e em sua casa. Esses aqui são os nossos amiguinhos que deixaram recadinhos. Aqui são os nossos pedidos de oração dessa semana. Não esqueça de orar por nenhum deles, tá bom? Vamos orar agradecendo a Papai do Céu? Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa história de hoje. Aprendemos muitas coisas importantes. Abençoe o papai, a mamãe, os líderes da nossa igreja e também o nosso pastor. Cuida de cada criança que apareceu aqui. Em nome de Jesus. Amém.